Aqui estamos para trazer uma santa palavra de Deus nesta quarta-feira abençoada, que é o pastor Mário da Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Por circunstâncias que a gente não esperava, não tem o culto mais esta quarta-feira direto de Borda da Mata, por motivos que eu não estou lá e nós não temos a pessoa que tenha condições ou vontade de trazer a palavra e de fazer o culto. A gente já sabe, todos nós sabemos, que o seara é gigantesco, mas os ceifeiros são pouquíssimos. Por isso eu dou graças a Deus por ter essa condição de trazer uma palavra até que a gente consiga voltar para a Borda da Mata e tomar a frente para fazer os cultos de quarta-feira, o culto de cura e de libertação. Mas, irmãos, é um prazer, é uma satisfação estar com vocês. 19 horas e 37 minutos em Campinas, bastante calor. A noite já chegou. Estamos aqui, mas por poucos dias, porque eu tenho certeza que a minha esposa Regina já melhorou bastante. Estamos contando nos dias, talvez amanhã ou mais tardar na sexta-feira, ela saia do quarto, saia do hospital e venha para cá para nós, com nós onde nós estamos, para cuidarmos dela mais um período e o médico nos liberar para que voltamos para a Borda da Mata. Irmãos, vamos orar, vamos falar com o Pai. Primeiramente agradeço a vocês, meus amigos, que sempre estão prestigiando, a vocês que não deixam de assistir as mensagens da Ebenezer. Por isso, vamos unir agora a nossa fé. Vamos confiar que o que vem aí é coisa boa. Vamos confiar que a palavra foi reservada, é algo que vai nos ensinar, que vai nos transformar, que vai nos abençoar, que vai nos libertar. Pai querido, meu Deus amado, estamos na Tua presença, Senhor, depois de um dia bastante corrido, mas um dia que a gente sente que o Senhor está sempre na nossa frente. Eu sinto o Senhor indo na minha frente, meu Pai, arrebentando os portões de aço, estraçalhando os cadeados de bronze. Oh Pai, o Senhor está sempre nos dando libertação, o Senhor está sempre nos protegendo, o Senhor está sempre nos dando livramento. Pai, eu não posso deixar de agradecer, eu não posso deixar de te glorificar, mas também não posso deixar de pedir para o Senhor continuar me dando esses livramentos, para o Senhor continuar dando livramento para os ouvintes, dando livramento para a nossa igreja, a nossa sede em Guarulhos e a filial em Borda da Mata, dando livramento para os pastores, para a liderança, dando livramento para a nossa família, para aqueles que têm nos ouvido e prestigiado. Pai, liberte cada um de nós, Pai, e nos dê, Senhor, a sabedoria que tanto a gente necessita, vinda do Teu Espírito, Pai, para que nós saibamos o que nós estamos falando, com certeza, com temor, com tremor, mas cheio de confiança, cheio de gratidão, cheio de louvor. Porque eu digo, Senhor, eu tenho feito um treinamento gigantesco e dizendo para mim mesmo, quando aquela mulher do fluxo de sangue diz para ela mesma: eu vou tocar nas vestes desse Senhor Jesus e eu vou ser curado. Eu digo sempre para mim mesmo: a minha glória é uma flor oriunda da erva, de uma erva, e essa erva murcha
essa erva seca e essa flor cai, mas a tua palavra permanece para sempre. Portanto, Pai, toda a glória é do Senhor. Vamos para a palavra, vamos para a palavra. Hoje nós vamos, no capítulo 28, nós vamos ler do versículo 10 em diante. Nós vamos ler e meditar em Gênesis, capítulo 28. E nós temos certeza, meus irmãos, certeza absoluta, que vai ser uma palavra abençoada. E sempre na palavra eu costumo dar o tema. E por que não hoje não vai ter o tema? O tema é trocando as pedras por almofadas. Oh, pastor, o que é almofada? Que pedra é essa? Hoje nós vamos falar da escada de Jacó, meus queridos irmãos. Jacó precisava ter uma libertação. Jacó, enquanto ele estava naquela trajetória, ainda ele não tinha sido liberto. Nós vamos provar na palavra de hoje que Jacó só foi liberto depois do sonho que ele teve, depois do reconhecimento e da explicação através pelo sonho do que Jacó viu na escada, a chamada escada de Jacó, que está narrada em Gênesis capítulo 28. Nós vamos iniciar do versículo 10 e vamos lendo devagarinho até o fim, e vamos meditando e vamos explicando, não com a minha capacidade, mas com a sabedoria do Espírito Santo. Então nós já demos o tema, é trocando as pedras por almofadas. Irmãos, na introdução, eu quero dizer para os irmãos que existem pedras tão grandes em nossas vidas, na minha e na sua, que conseguimos tirar, elas conseguem tirar nós do nosso caminho, se nós não tirar as pedras. É preciso transformar essas pedras para que deixem de ser problemas e se tornem bênçãos. Vocês lembram que Deus disse que as bênçãos nos alcançarão? Mas nós precisamos que as pedras sejam tiradas. Por isso, hoje nós vamos aprender como transformar pedras na nossa vida, como transformar as pedras em mim e na sua vida. Vamos aprender com Jacó como transformou as pedras em almofadas. Irmãos, todos nós sabemos que Jacó foi a terceira geração das promessas de Deus. Abraão, Isaque e Jacó. E que Jacó foi aquele que sempre procurou querer levar vantagem, enquanto ele não foi convertido. Ele era uma promessa de Deus, mas ele precisava se converter. E quando Jacó saiu praticamente fugido da sua casa, porque o seu irmão queria pegá-lo, pela passagem que todos nós conhecemos, pela troca da progenitura por um prato de lentilha, Jacó saiu para o mundo. Jacó saiu empobrecido. Jacó não tinha nada. Tanto é que ele se cansou na caminhada e deitou para dormir numa pedra. Irmãos, nós temos que, dentro dessa palavra, nós vamos sentir que Deus age de várias maneiras, que o nosso Deus age de maneiras que a gente nem imagina, e nem o momento e nem como ele age.
Por isso que a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus permitiu que Jacó passasse por dificuldades. Deus permitiu que Jacó, em vez dele ser o enganador, dele levar vantagem, ele achou alguém que tirou as vantagens em cima de Jacó, que foi seu tio Labão, que trabalhou 7 anos, depois mais 7, de graça, para o seu tio, para conseguir a sua esposa. Ele presenciou, ele passou por uma enganação do próprio tio, que enganou até com a sua filha. Primeiro ele deitou com a filha mais velha, que não é a que ele pretendia e não é a que ele casou. Só depois seu tio Labão deu. E sabe como que Jacó iria sair do seu tio depois de 14 anos? Um pé adiante, outro atrás, sem nada, sem nenhum gato para puxar pelo rabo, como diz os antigos. Mas nem um gatinho, nada. Precisou do nosso Deus passar para ele uma sabedoria, a sabedoria que infelizmente o homem pegou para ele, trouxe para a ciência, e que hoje chama mensagem subliminar, que é uma lavagem, a grosso modo, né, irmãos? É uma lavagem mental que é feita em nós e que nós não percebemos, que é o Plim-Plim, que é o Papai Noel, e que é tantas outras coisas, ovos de Páscoa e tantas outras coisas, que fazem entrar na nossa memória. Os outdoor entram no nosso subconsciente e nós não percebemos, e é chamada hoje de mensagem subliminar. E através desta sabedoria vinda de Deus, Jacó saiu com muitos empregados, com muito gado, muitas ovelhas, saiu prosperado. Mas o trato que ele tinha com Labão era o seguinte: ele ia cuidar do gado de Labão, o gado, as ovelhas. Mas eu pergunto, os gado e as ovelhas de Labão eram de primeira linha? Ou eram manchados? Ou eram cheios de máculas? Não, irmãos. O gado de Labão, o tio de Jacó, era um gado de primeira, sem mancha, sem mácula, sem listas. E o trato que ele teve com o tio era: ele pegaria e cuidaria do gado do tio, o tio Labão, o gado sem mancha, e o que nascesse nos cuidados de Jacó, aquele que pertenceria a Jacó, somente seria os manchados, os listados, os que tivessem máculas. Esse seria o salário de Labão, de Jacó, aliás. Então vocês começam a raciocinar que Jacó já estava sendo preparado para sair mais liso do que já estava, sem nada. Mas Deus deu essa sabedoria para Jacó. Jacó, pega galhos de álamo, uma planta de casca, uma planta bastante verde e com a madeira bastante branca, tiram as cascas por filetes, faz painéis em todos os bebedouros d'água. E Jacó obedeceu, e o gado
as ovelhas, quando iam beber água e se cruzavam por ali, e ali sempre olhando aqueles painéis, começou a nascer quase todo o gado, todas as ovelhas, rajadas, pintadas com máculas. Essas pertenciam para Jacó. Então, irmãos, dá para a gente ter uma noção quem era Jacó, que dificuldade que ele tinha. Primeiro, antes dele ser o enganador, ele começou a ser enganado. Aí Deus comprou a briga, porque Deus tinha projeto, Deus tinha algo importante para Jacó. E o que ocorreu? Deus deu essa ideia, essa sabedoria, e Jacó saiu próspero do irmão, do tio. Irmão, agora, infelizmente, como eu já disse, o homem, a ciência pegou essa lavagem, essa mensagem subliminar, que é usado hoje em desenhos animados, em jogos, em tudo que vocês imaginar. Painéis, outdoor rápido, acende e apaga. Isso são lavagem no nosso subconsciente, que nós, infelizmente, não percebemos. Mas a palavra de hoje não é essa. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 10 em diante. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Primeira coisa que nós vamos observar: pedra nós vamos ter na nossa caminhada. Não pensa, irmãos, que ninguém vai ter pedra na caminhada. Qualquer um tem pedra. Se não fosse assim, não estaria no Salmo 91, o famoso, querido Salmo 91, que é o diálogo de Davi com Deus. Davi precisou 13 versículos para falar com Deus. Deus usou 3 últimos versículos, o 14, o 15 e o 16, para responder para Davi. E no 91:12 diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então sempre nós vamos ter pedra, irmãos, nos nossos caminhos. Mas nós precisamos aprender a transformar a pedra em almofada. Não deite em pedra, não sonha com a cabeça em pedra. Transforme a pedra em almofada. E a Bíblia diz assim, e dando continuidade ao versículo, diz assim: e sonhou, mesmo deitado numa pedra, cabeça numa pedra, ele sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele deitou com a cabeça na pedra, irmão. Estava tão cansado, tão desolado de caminhar, que Deus colocou um sonho maravilhoso na mente dele. Ele ia indo para o tio Labão. Ele não tinha chegado lá ainda. E Deus colocou algo, mostrando para ele uma escada gigantesca, que nascia na terra e subia até o céu. E anjos agitados
subindo e descendo, subindo e descendo. A primeira mostra que nos dá, que Deus quis dizer para Jacó, é que tudo que concordares na terra será concordado no céu. Deus dizendo: Jacó, entre num acordo, passa a me obedecer, se converta, porque nós vamos ver aqui, um pouquinho mais para frente, que Jacó ainda não tinha se convertido como deve ser uma conversão. E Deus está dizendo: se converta, porque tudo que você concordar na terra será concordado no céu. E dando continuidade aos versículos, e eis que o Senhor estava em cima dela, o Senhor estava em cima da escada, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai. Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, aleluia, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que se tem falado. Oh Deus maravilhoso, que sonho maravilhoso! Oh meu irmão, não deita na pedra, tira essa pedra e coloca uma almofada, que o seu sonho será mais grandioso ainda. Aleluia, aleluia, aleluia. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó não tinha intimidade com Deus ainda. Apesar dele ser a terceira geração, apesar dele ser o terceiro membro das promessas de Deus, ele ainda não tinha intimidade com Deus, ele ainda não tinha conhecimento da grandeza deste Deus. Por isso que ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Aleluia! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluia, aleluia. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade está escrito, irmãos, era luz. E Jacó fez um voto dizendo, preste atenção, irmão, nesse voto de Jacó. Esse voto de Jacó nos mostra, nos prova que ele ainda não havia se convertido. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Vocês vejam a profundidade disso aqui. Jacó estava nessa situação, naquele momento,
querendo negociar com Deus. Por isso que Deus, Ele dá as bênçãos para nós, mas Ele permite que nós passamos por um aprendizado, passamos por um aquebrantamento. E ele começou esse aprendizado lá com o tio dele, aquilo que eu falei na introdução. Ele começou lá, de enganador começou a ser enganado, de passar a perna nos outros, passou os outros a passar a perna nele. Tudo com a permissão de Deus. E ele diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então Jacó foi sincero com Deus, mas ele mostrou para Deus e mostra para nós que ele ainda não estava convertido, que ele ainda precisava passar por aprendizagens, como nós passamos diariamente. Cada dia nós aprendemos mais com Deus. Hoje de manhã eu falei em Mateus capítulo 1, eu falei do remendo. Não se coloque um remendo novo num tecido velho, que vai se romper, vai rasgar o tecido que você está remendando. Não coloque vinho novo, vinho velho num odre velho. Odre era aqueles depósitos de vinho, de azeite, feito de peles de animais, principalmente da ovelha. Mas coloque vinho novo no odre novo. É a mesma coisa. Jacó, eu não vou te dar o que você está pedindo agora, Jacó. Você vai passar por um aprendizado. Porque se eu colocar o vinho novo, você é um odre velho. Se eu colocar um remendo novo, mas você é um tecido velho. Eu preciso que você seja transformado. E a transformação é feita com o tempo, com o aprendizado, com as decepções. Então, meus irmãos, quando Jacó parou para deitar naquela pedra, ele estava cansado. Isso nos ensina, irmãos, da necessidade de nós pararmos também. Tem momentos que nós temos que parar para refletir, parar e buscar ver essa escada maravilhosa, que os anjos subiam e desciam, e que a presença de Deus estava lá em cima, e que tudo que nós combinar aqui na terra será combinado no céu. No versículo 15 que eu li, nós precisamos transformar nossas pedras em almofada, transformar nossos sonhos, nossas pedras em sonhos. Uma pedra no caminho, irmãos, não deixa você sonhar. E o homem sem sonho é um homem morto. Porque nós temos que ter na mente esse descanso de Jacó, deitado na pedra, e dormiu, estava cansado.
Enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando. Por isso, irmãos, hoje nós falamos sobre essa escada maravilhosa de Jacó. Mas eu não posso, cada vez que eu falo sobre essa palavra, irmãos, cada vez que eu me lembro da escada de Jacó, fora algo que eu refleti aqui, que o próprio Salmo 91 fala das pedras, que nós temos pedra em nossos caminhos, mas que nós temos que transformar essas pedras em almofada, e temos que transformar essas pedras em sonhos. Mas eu quero falar algo para vocês, irmãos, que está aqui no meu coração. Nós não podemos se iludir, irmãos. Existe degraus de uma escada, que eu chamo de escada espiritual, que é essa escada de Jacó, que os anjos subiam e desciam, e Deus estava querendo dizer: Jacó, depois de muita luta, é isso aqui que você vai subir, degrau por degrau. Você não vai subir de imediato, não. Eu não vou mandar um anjo te pegar no colo e te trazer. Você vai subir degrau por degrau. E se você escorregar, eu vou te ajudar. Você como um novo convertido, você como uma nova criatura, Jacó, você pode até escorregar, mas você vai subir. Você vai subir 3 degraus, se descer um, você vai subir mais 4. Esse é o degrau da escada de Jacó. Esse é o degrau que muitas vezes nós não pensamos nele. Nós só pensamos na escada da vida. Cada aniversário que fazemos, achamos que subimos mais um degrau. Não. Cada aniversário que fazemos é a oportunidade que Deus está nos dando para que nós continue subindo o degrau da escada de Jacó. Porque da escada nossa, na verdade, nós não subimos, nós descemos. Cada ano que se passa, nós descemos um degrau. Nossa, pastor Mário, mas agora você está... Ei, pastor Mário, agora você está muito pessimista. Quer dizer que eu não posso agora subir as escadas, alcançar lá em cima, alcançar os meus objetivos? Sim, mas vamos raciocinar fisicamente. Nós não subimos degrau, nós só descemos. Agora, espiritualmente, nós não podemos deixar de subir esse degrau, degrau por degrau. É isso que Deus quis dizer para Jacó, eu acabei de falar agora há pouco. Eu não vou mandar um anjo te pegar, Jacó, você vai subir degrau por degrau. Tem uma passagem na Bíblia, eu falo sempre nessa passagem, Salmo 73, versículo 1 e 2, que diz assim: bom é o Senhor para todo Israel, porque eu por pouco não me escorreguei. Então, irmão,
essa escada que ele está dizendo, pouco não escorregou, ele está dizendo da escada de Jacó. Você e eu, nós temos que cada dia, cada momento, cada segundo, sentir dentro de nós que nós estamos subindo a escada. Às vezes até nós podemos escorregar. Quem escreveu isso aí no Salmo 73, eu não tinha me lembrado, me lembrei agora, foi Asaf. Asaf era o maestro de Davi. E ele diz: bom é Israel para todos nós. Bom é Deus para Israel. Como Deus é bom para Israel. Eu, por pouco, não me escorrego. Se ele por pouco nos escorrega, você imagina nós. Por isso que nós temos que estar firme. Não vou me escorregar. A escada de Jacó é a escada espiritual, é a escada que Deus está esperando lá em cima. Essa escada da nossa vida, que nós somos iludidos, achar que cada aniversário nós subimos um degrau. É o inverso, irmãos. Cada aniversário nós descemos. O pastor Mário, então não vamos comemorar o aniversário? Claro! É mais um ano que Deus permitiu para que nós, que aceitamos subir a escada de Jacó, e se nós descemos um degrau, escorregamos, Ele deu mais um ano para nós subir mais 2. Porque a escada de Jacó, eu volto a dizer, irmãos, você sobe 5, desceu 1, sobe mais 6, até atingir o topo. Deus está te esperando. Não se iluda com a escada da nossa vida. Não se iluda, irmãos. Não se iluda. Amém? Vamos ficar com essa palavra abençoada, palavra de libertação. Por que não? Jacó precisou ser liberto. Jacó foi liberto quando ele lutou com o anjo. Depois de tudo que ele já tinha passado, ele lutou com Deus. Ele só soltou quando Deus lhe abençoou. Ele só soltou Deus quando ele sentiu que realmente ele era uma nova criatura. Vamos ficar com essa palavra. Eu quero a libertação de Jacó. Diga vocês aí dentro, para vocês do coração, diga: eu quero a libertação de Jacó. Eu quero daqui para frente pensar, focar na escada de Jacó. Depois eu vou pensar nessa escada e vou refletir cada vez mais, que está bem claro agora na minha mente, que ao invés de eu subir essa escada, eu penso que eu subo, mas eu estou descendo. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar, vamos profetizar, vamos se alegrar. Pai querido, meu Deus amado, terminamos a santa palavra, Pai, em substituição ao culto de cura e libertação que deveria ser realizado na nossa igreja, na filial de Borda da Mata. Pai, abençoa todos os ouvintes, abençoa todos aqueles que me prestigiaram e traz mais pessoas para daqui a pouco eu já vou colocar também no YouTube. Que esta palavra seja algo que tocou no coração de cada um. São palavras fortes, são palavras que exortam, mas é o Senhor que está colocando para que seja dito. E perdoa, Pai, se eu não falei tudo que o Senhor queria, porque eu sou pecador, Pai. Mas eu tenho certeza que o principal foi falado, Pai. Eu tenho certeza que atingiu muitas pessoas e muitos passaram a pensar nessa escada de Jacó. Oh Deus poderoso, dê uma noite para nós abençoada, uma noite de sono. Abençoa a minha esposa que está no centro médico, Pai, no hospitalizado.
Abençoa a Valéria, nossa irmã Valéria, que está cuidando, Senhor, da Regina. Abençoa a minha família, que estou aqui em Campinas. Abençoa a nossa igreja em Borda da Mata, a nossa sede em Guarulhos, o nosso presidente, o pastor Nelson, a sua esposa, irmã Nice. Abençoa, Senhor, os irmãos que pertencem à nossa igreja filial de Borda da Mata. Abençoa as igrejas, as denominações que estão cultuando a Ti, o Senhor, agora. Abençoa cada um, Pai, e vai derramando as bênçãos, vai derramando, Senhor, o arejamento na nossa mente, vai soprando, Pai, esse frescor na nossa alma. Não deixa a nossa alma ficar abatida, Pai, não deixa nós abaixar a cabeça, não deixa nós esquecer, Pai, que nós somos nação nobre, povo escolhido pelo Senhor. Pai, permita-me, eu vou profetizar. Eu profetizo neste momento, usando a autoridade que o Senhor me deu, que o surdo vai ouvir, que o cego vai enxergar, que o coxo vai saltitar, que o desempregado vai se empregar, que o triste vai se alegrar, que a alma abatida vai se confortar. Oh Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu creio que cada um de nós, a partir de hoje, teremos mais algo que foi nos acrescentado. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado.